Fala turma, bom dia, tudo bem? Começando aí mais um radar hoje, sabadão, 10 da manhã, 11 do 9, né? Antes de tudo, deixar um disclaimer: não sou analista de valores imobiliário. Tudo que for falado aqui nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Vamos dar uma passadinha aí por alguns ativos fixos que a gente aborda em todas as lives, como Ibov, SPX, algumas commodities, algumas criptos. E depois abordar também algumas oportunidades que eu estou vendo aí para a próxima semana, tá bem? Então vamos lá, compartilhando a tela aí com vocês. Uh, Puxar aqui o Ibov no TradingView. A gente fechou aí a semana com queda de de 2,26%. Perdemos aí a mínima que tínhamos falado aí no último radar, nos 114,800. Essa zona aqui de suporte, e tudo indica aí que a gente vai buscar um novo nível de suporte na região dos 110, 107 mil pontos, dado também que a gente perdeu essa linha de referência aqui do canal de alta e também uh, a média de 50, né? Dando uma olhadinha no diário, a gente teve um repique aqui no Vampirão Day, né, no dia 9, mas tem deixado aqui o 9.3 de venda. Tínhamos aqui uma figura de um trap, um bear trap, que foi armado e ativado, mas no último pregão aí do dia 10, na última sexta-feira, a gente mostrou fraqueza, devolveu boa parte do movimento. Então, assim, perdendo a mínima do pregão de sexta-feira, ativaria esse setup para dar continuidade desse movimento de queda, para vir buscar aí a região dos 110 inicialmente e depois 107 mil pontos. Dando uma olhada em SPX, a gente teve uma forte realização também nos mercados lá fora, fechou aí com 1,7 de queda, vem se segurando aí na zona da média de 9, ainda está nesse canalzinho de alta, né, bem íngreme. Caso venha aí voltar a virar média de 9 para baixo, coisas que quando acontecem aqui nas pouquíssimas vezes nos últimos meses, voltou a virar a média de 9 para cima, mostrando realmente força por parte dos compradores. Mas assim, caso vire a média de 9 para baixo e perca a mínima, aí sim a gente pode vir buscar a média de 21, suporte aqui na região dos 4,300. Deixa eu marcar aqui para vocês, ficar mais claro. Então assim, vamos ver aí como é que vai se dar aí os próximos pregões. Dando uma olhada no diário, realmente é aquilo que tínhamos falado na última semana. Suporte na 21, perdeu, vem buscar aqui a 50, 4,424, zona aqui de topo que foi rompido, e suportes aqui intermediários. Índice futuro, não, aqui é dólar. Dólar futuro, deixa eu dar uma olhadinha no semanal. Tá nessa figura aqui de congestão, né? A gente tá se segurando na média de 50, nesse nível de suporte. Então assim, deixa eu fazer as marcações. Dá para ter uma leitura aqui de um leve canalzinho de alta, né? Mas com muita volatilidade. A gente consegue perceber por essas sombras aqui enormes que está tendo nas últimas semanas. No diário, a gente consegue deixar isso mais claro. E vem se segurando aí na média de 50, né? Nesse range aí da média de 50 e de 200. Mas assim, perdendo essa região aqui dos 5,170, 5,180, próximo suporte aqui na casa dos 5 e depois a gente vem buscar aqui os 4,80, 4,90. Caso a gente feche aí acima da média de 200, essa verde, que está aqui no 5,320, sinaliza que a gente pode só vir buscar aqui a região dos 5,450, forçando aí um novo movimento de alta no dólar. O dólar index, que é o índice do dólar americano em relação a algumas cestas de moedas, fechou aí com uma semana de uma forte alta de 0,57, volta a virar a média de 9 para cima, mas está aí nesse range aqui de negociação, né? Tem esse fundo duplo que foi ativado, mas teve um falso rompimento. E dando uma olhada no diário, a gente sente aqui a média de 21 como resistência, junto com a média de 50. E caso venha perder aí as últimas mínimas aqui nessa região dos 92 e 300, sinaliza que a gente pode vir uma realização para vir buscar inicialmente aqui os 91 e 800 e depois a média de 200, que é o que tínhamos falado. Para voltar a ter um viés aí de alta, seria interessante a gente romper, mostrar força a partir dessa região e romper aqui esse topinho deixado nos 92,862, para aí sim a gente ver um pivô de alta. Deixa eu fazer uma projeção aqui.
um pivô de alta, projetando aqui nos 93.245 e depois 93.810, zonas aí de resistência que a gente tinha marcado anteriormente. Então assim, por enquanto é esse cenário que eu vejo para o dólar index. Então vamos lá, passando aí para Bitcoin, abordando alguns criptos, né? No caso, vamos ver Bitcoin e Ethereum. Essa semana aí a gente teve forte realização aí no dia 7, né? Caiu mais de 11%, volatilidade normal nas criptos. A gente está se segurando aí na média de 50 e negociando aí próximo da média de 200, né? São pontos de compra que eu tinha falado para vocês, região aqui dos 44, 45 mil dólares, onde estava sendo encontrada a média de 50. E caso a gente não mostre força suficiente para romper essa região aqui e voltar a fazer zigue-zagues para baixo, próximo nível de compra interessante ficaria ali na casa dos 41, 40 mil dólares, que seria a zona de topo aqui rompido, topo de maio e junho de 2021. Mas, voltando a ter um viés aqui de alta, rompendo, sim, a gente poderia vir buscar os 52 mil dólares e rompendo, buscaria vir aí, buscar os topos na região de 60 mil, 65 mil dólares. Então segue aí com viés indefinido por enquanto, mas vamos ver como é que vai se dar o pregão dessa semana. O Ethereum, dá uma olhadinha no semanal. O semanal fechou com uma forte queda, né? Fechou uma forte queda de 16%. Deixa eu dar uma olhada no Bitcoin, como que foi o semanal dele. Semanal com menos 12. Então, assim, realmente realização forte nas criptos. A gente está se segurando na média de 9. Realização normal, sentiu aqui a região dos 4 mil dólares. E faz realização, né? Deixa eu dar uma olhadinha no diário, como é que tá. A gente está segurando na média de 50, que é um bom nível de suporte. Perdeu aqui essa zona de suporte aqui dos 3.300, 3.400 e volta a virar as médias aí para baixo, né? Caso a gente mostre reação a partir daqui, fazendo fundos ascendentes acima dos 3.350 e rompendo, a gente armaria um pivôzinho aí para vir buscar novas máximas. Mas, mostrando fraqueza a partir dessa região, a gente pode vir buscar aqui a zona dos 2.800 dólares, que seriam aí pontos interessantes de compra para quem quer levar aí para o longo prazo. Passando para o Brent, petróleo, a gente segue nesse canalzinho aqui de alta, né? Eu repliquei esse movimento aqui que o canal estava mais ou menos nessa figura daqui, com a mediana, repliquei puxando aqui para baixo, para essas novas mínimas, e a mediana passa sim, realmente, nessa região aqui de fundo. Então assim, tivemos esse forte movimento de alta, podemos ver aí uma alta de aproximadamente 13%. Fizemos essa congestão aí nas últimas semanas e estamos prestes aí a romper, né? Dá para ter uma leitura aqui de uma possível flâmula. Rompendo aí essa região, a gente projeta alvo nos 79 e 35 dólares. Então assim, é bom ficar ligado nisso daqui em alguns ativos do Brasil, como a Petrobras, a Prio, a 3R Petroleum. Pode ser que esse movimento aqui do Brent reverbere em algum movimento aí nesses ativos brasileiros. Dando uma olhada aí no milho, a gente está se segurando na média de 200 que eu tínhamos falado anteriormente, tá com viés de baixo ainda, bem forte. Zona aqui de suporte que a gente tem esse fechamento de gap nos 88 e 41 e 61.8 de FIBA aqui nos 89,40. Caso venha perder essa região aí, realmente a gente pode vir buscar aqui a casa dos 80 reais. Porém, assim, tá no nível suporte importante, né? Deixa eu dar uma olhadinha no semanal. No semanal está próximo da média de 50. Então, assim, voltando a mostrar reação a partir dessa região e voltando a virar a média de 9 para cima aí, ficaria interessante para a ponta compradora. Mas, por enquanto, nada a se fazer. E o café, a gente está segurando aí na média de 50, na média de 9, fazendo um recuo natural. E no diário, a gente volta para dentro da congestão, cancelando aquele pullback que tínhamos falado, acionando o stop, né? E começa aqui a ter uma figura diferente. Diria que a gente pode ter aqui uma leitura de um alargamento reto, pode-se dizer assim. Vamos ver como é que vai se dar aí nos próximos pregões, mas tudo sinaliza aí que a gente pode só vir buscar a base desse alargamento aqui, onde se encontra a média de 50 nos 218 e 40. Passando agora para o Profit, para dar uma olhada em alguns ativos que eu separei, fazendo um filtro agora mais cedo. Encontrei algumas oportunidades aí interessantes, dando uma olhada no gráfico semanal. Então assim, Copel, a gente fechou com a semana aí com alta de 3,83%. Tem esse forte aqui
triângulo ascendente, né? Dá para ter essa leitura. Alguns até mesmo dá para ter uma leitura de um cup handle, dando uma forçadinha. Mas assim, fechou forte, fechou bem, o volume acima da média. Semana passada teve um bom volume e abre forte as bandas, né? Então assim, a gente tem como fazer algumas projeções aqui nesse ativo. Projeção de triângulos, triângulos ascendentes são a base inteira do triângulo para cima. Então, assim, sendo bem otimista, a gente poderia projetar essa região aqui, que viria nos 12,80. Porém, é um movimento muito longo. Acredito que a gente possa vir buscar aqui alvos mais curtos no curtíssimo prazo para fazer uma parcial aqui na região dos R$ 9 e levar aí até o fim do ano, meio do ano que vem, já que a gente visa aí um position ali para a região dos 12,80, né? Então assim, o preço de fechamento dessa semana até esse alvo 1 estaria aí um upside de mais ou menos 27, 28%, e ali para o outro mais ou menos de 80%. Stops aí para mais conservadores, a mínima dessa semana de 8%, e para mais arrojados, né, que aceitam um risco maior, a gente poderia vir buscar aqui stop abaixo desse fundo, esse fundo aqui, que seria um stop muito caro, que seria aproximadamente aí 17%, né? Mas tem uma boa relação risco-retorno aí se a gente vir buscar essa região dos 12,80. Próximo ativo aí, Eletrobras, não temos nenhum setup armado, porém, o que eu vejo aqui é o seguinte, a gente subiu forte nesses últimos meses, mais de 80% aí de alta, faz um movimento de recuo natural, mais ou menos 26% de queda, e vem deixando aí um martelo em cima da média de 50. E o que dá para perceber também é o volume. O volume nessa alta teve alguns picos de volume, né, como dá para ver aqui nessa barra, nessa daqui também. Então assim, o volume na alta foi muito forte e o volume na queda aí está sendo bem abaixo da média. Então assim, movimento corretivo natural. Traçar a FIBA aqui para dar uma olhadinha onde é que a gente se encontra. Para quem considera FIBA, a gente se encontra em 50% de FIBA. Então, assim, é uma boa região para a gente voltar a mostrar reação por parte dos compradores. Caso venha aí a superar a máxima da semana que passou, essa região aqui, 2,38 e 38, a gente sinaliza aí que pode ter um movimento de recuperação, com stop aí abaixo da mínima, né, abaixo dessa média de 50, para a gente ver aí um novo movimento de alta, né? Então fica bem interessante. Alvo desse movimento seria toda essa amplitude para cima, projetada a partir do fundo, seria ali na região de 65 e 85. A partir do ponto de entrada aí teria mais ou menos um upside de 70%. Exatamente para quem gosta de position, tem um belo upside para um stop aí de aproximadamente 10%, né? Então assim, tem uma ótima relação risco-retorno de aproximadamente aí 7:1. Dando uma olhadinha aí em Embraer, a gente tem um setup armado aí que seria um 9.3 de compra armado, com stop bem baratinho, né? Acionando aí o rompimento da máxima dessa semana que passou, acionaria o setup, stop na mínima, para a gente vir buscar aí novas regiões de topo. Olhando o gráfico mensal, a gente pode vir buscar aqui a região dos 27,97, seria aí um belo upside de aproximadamente aí 25, 26% para um stop de 7% aí, então tendo uma boa relação risco-retorno, dado que o papel já anda aí bem forte há meses, né? Dando uma olhada aí em Grendene no diário está com uma forte tendência de baixa, começou a fazer esse recuo. Porém, no semanal, a gente se segura na média de 21, tem aqui um candle pavio, e assim, tem um PCzinho de compra armado, né? Superação da máxima dessa semana, sinaliza aí continuação do movimento de alta, com stop abaixo dessa mínima, com o nosso alvo aí projetado, sendo otimista aí a gente poderia projetar toda essa pernada de alta para cima, mas vou projetar a partir desse fundo aqui, onde fez fundo acima da média de 200 e média de 21 aqui, essa região. Projetaria ali alvo nos 16,40. Então assim, tá bem interessante aí, tem uma boa relação risco-retorno, dado que a gente tem um stop bem barato em relação ao alvo.
PK, a gente também não tem um setup armado, porém, a gente teve esse ombro, cabeça a ombro aqui que foi ativado. Bateu aí o alvo 1 dele, já apanha bastante, né? Nas últimas semanas aí, aproximadamente 9 semanas de queda, caiu mais ou menos 30% aí, se segura na média de 50%, porém essa queda daí, como podemos ver, com baixíssimo volume, né? Volume bem abaixo da média, e temos aí uma distância da média central, a média de 21, de aproximadamente 27%. Então assim, apanhou bastante, está se encontrando numa zona de suporte e tem sim espaço para um repique. Aqui seria um trade contra a tendência, apostando que a gente poderia ter um movimento de repique inicialmente aqui até a média de 9 e também depois até a média de 21, né? Com um stop curtíssimo que se daria aqui para os mais conservadores. Colocaria aqui abaixo da mínima dessa semana e os mais arrojados jogaria aí abaixo da média de 50, aqui abaixo dos 26,16, aproximadamente aí na região dos R$ 26. Suzano, a gente tem um forte movimento de alta aí nessa semana do dia 23 de agosto. Dá para ter uma leitura aqui de um fundo duplo que foi ativado nessa semana, faz um repique aqui, um recuo, né? E projetando esse movimento aqui de alta, a gente pode vir buscar aqui a região de 70 e 76. Região aqui de resistência, a gente tem os R$ 68. Porém, a gente está deixando aqui um 9.3 de compra armado. Não tem uma melhor relação risco-retorno. Porém, tem um alvo aí bem interessante e vale a pena monitorar aí para as próximas semanas. TOTUS recua aí essa semana, né? Fecha aí a semana com queda de 2,48%. Se segura na média de 9%. E tem um 9.3 armado de compra. Superação dessa máxima aqui nos 39,70 ativaria aí com stop na mínima para a gente vir buscar o alvo desse camper handle ali nos 44,86. Segue aí com viés de alta. E por último, da lista de hoje, a gente tem VEG, que fechou a semana aí com uma forte alta de 6,65. Acredito que tenha sido aí o destaque da semana. A gente tem aí a ativação de um pivô de alta no rompimento aqui dessa máxima. Abre as bandas de Bollinger, né? Volta a virar aí mais fortemente aí a média de 9 para cima, rompe a média de 50 e a gente tem um alvo inicial aqui na região dos R$ 40. Está bem próximo, tá bem próximo. Porém, a gente tem aqui uma possível frustração de um movimento que faz o papel andar muito, que seria aqui uma frustração de um ombro cabeça a ombro. Aqui seria o primeiro ombro desse movimento de impulsão. O segundo, aqui seria a cabeça. E, por último, o terceiro ombro, mostrando aí fraqueza por parte dos compradores, não conseguindo continuar o movimento de alta. Então, perde essas mínimas daqui, ativando esse setup. Mas os vendedores não tiveram força suficiente para continuar o movimento de queda. Então, para quem vendeu nessa região, quais são os níveis de suporte de resistência e níveis de colocação de stop que ficaria interessante? Eles colocariam um stop aqui nessa máxima dos 46 e 47, ou até mesmo aqui nessa máxima aqui, stops técnicos, né, nos 39 e 16. Rompendo essas regiões, acionaria os stops desses vendidos. E o stop de vendido é recomprar a posição. Então, por isso que tem essa correria quando tem a frustração desses movimentos. Então, assim, a gente viola essa máxima aqui dos 39 e 16, mas não consegue fechar acima. Sinaliza que a gente possa ter uma continuidade de movimento de alta, fechando acima dessa máxima daqui. A gente acionaria o stop desses vendidos e teria um forte movimento aí. Sinaliza que a gente pode ter um forte movimento de alta para vir buscar aqui essa região de topo, né? Então a gente teria um belo upside aí de aproximadamente 20% para as próximas semanas. Então o VEG está bem interessante aí para se monitorar, tá bem? Então é isso por hoje. Analisamos aí diversos ativos. Queria deixar o convite aí para vocês conhecerem a nossa plataforma, o TC. Vou deixar aí um cupom de desconto na descrição do vídeo, 20% de desconto aí no nosso plano Master, para vocês conhecerem. E encontro vocês aí na próxima semana, no sábado. E a partir do próximo sábado será assim, em formato de live, para não só abordar esses ativos aqui, os fixos e também
as oportunidades que eu acabo encontrando, mas também tirar dúvidas de vocês em relação à análise técnica e possíveis aí papéis que vocês queiram analisar, tá bem? Então, por hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Em relação ao horário e dia, eu vou falar dentro do TC e também nas redes sociais. E é isso, tá bem? Vejo vocês na próxima. Abraço, tchau, tchau.